O tema da palavra de hoje é: a glória de Deus vem quando o orgulho vai. É uma palavra realmente que é muito difícil falar sobre ela, porque eu me sinto como aquela mulher que estava lá para ser apedrejada e Jesus diz assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Falar de orgulho, a primeira pedra tem que ser na gente, porque somos pessoas, infelizmente ainda, muito cheias de orgulho. E quanto mais orgulho tivermos, mais longe de Deus estaremos. Mas que Deus tenha misericórdia nessa noite, que possa ser comigo, ser com a igreja, para que possamos absorver essa palavra. Ela está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sob o trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. E também em Mateus 17, do 10 ao 13. E os discípulos lhe perguntaram, então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhe respondeu: Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo o que desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer na mão deles. E os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que ele estava falando. Os discípulos ainda não entenderam que era a respeito de Jesus mesmo que Jesus estava falando. E essa mensagem ela é dividida, ela é sustentada em dois pontos. Um, que o profeta Isaías viu a Deus. E o segundo ponto é que esse profeta falou que viria Elias para preparar o caminho do Senhor. Você pode me perguntar aí o que tem a ver a glória de Deus com o caminho preparado. Tem tudo a ver. Pode baixar um pouquinho aqui o retorno, Evaldo, por favor. Tem tudo a ver. Quando a gente fala de Elias, a gente não está falando que Elias vem e reencarna, que Jesus nasceu e veio reencarnado de Elias. Quando a gente fala de Elias, a gente não está falando que João Batista ele veio reencarnado de Elias. A Bíblia ela não fala de reencarnação, ela fala de manto. Ela fala de unção profética. A Bíblia fala que João Batista e Jesus veio no manto de Elias, no manto profético, numa unção profética. E que ela foi derramada em dois tempos. O primeiro tempo foi o momento da primeira vinda de Jesus através de João Batista. E a segunda vem através da igreja. Quando a gente fala sobre isso, sobre essa unção profética, ela fala uma unção de quebra de todo e qualquer orgulho. Jesus veio
pagou um preço por todos nós. Ele veio em santidade, ele veio em verdade, ele veio em sinceridade. Ele não veio em orgulho, soberba, avareza. Ele não veio nada disso. Ele veio em sinceridade, em verdade. E esse manto profético, ele traz para a igreja também. Porque a igreja também tem que andar no mesmo manto de Elias, no mesmo manto de Jesus, no mesmo manto de João Batista. A igreja precisa andar na verdade, na sinceridade, na honestidade, na justiça. Tem um vídeo que tem na internet aí, eu até vi para poder passar, mas eu só vou citar. E aí quem tiver curiosidade, vai lá e vê. O que é que a sociedade, como é que a sociedade vê o cristão, a igreja e Jesus? E nessa noite eu queria perguntar para cada um dos irmãos, como é que o seu vizinho, como é que a sua família, como é que seu colega de trabalho te vê? Em Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Quem é o cristão? O cristão é o pequeno Cristo. Se há algo de Cristo em vós, ele tem que aparecer. E ele vai aparecer na sua comunidade, onde você vive, onde você mora, onde você trabalha, onde você se relaciona. O que é que as pessoas veem de você? Enxergam o quê? Quem é você para as pessoas? Porque muitos de nós podem dizer assim: eu tenho Jesus, eu sou de Jesus, mas as minhas atitudes no meu dia a dia não condizem com a vida de Jesus. Nós podemos perceber que a vida de Jesus foi uma vida de renúncia. A Bíblia fala que Ele mesmo sendo Deus, não quis ter a glória como Deus. Ele humilhou a si mesmo, se fazendo homem de carne e osso. Ele podia ser Deus que veio aqui salvar um povo, mas não, ele veio como um homem. E ele, toda a glória que ele tinha, ele abdicou em favor de mim e de você. E o exemplo que nós precisamos e devemos seguir é o exemplo de Cristo. Porque se Cristo estiver e continuar a crescer dentro de vós, as suas atitudes para com a sua sociedade, para com a sua comunidade, para com o seu oikos, para com as pessoas do seu relacionamento, elas vão ser atitudes do cristão. Aquele que se humilha a si mesmo, aquele que busca o Senhor, aquele que não se exalta, aquele que não se orgulha, que não se vangloria, aquele que entende que o Senhor é o seu Senhor, é o seu libertador. Há uns 3 meses atrás, teve uma situação que eu precisei buscar muito a Deus. Buscar muito. E eu passava toda manhã, trancado no meu quarto, com a porta fechada, com o celular no modo avião, buscando.
E teve uma situação que o meu pastor, ele precisou de mim. E eu disse para ele: pastor, tudo bem, se for depois de 11 horas da manhã, tá tudo certo. Porque de manhã eu estou buscando a Deus. E ele me falou algo que transformou a minha vida e o meu modo de pensar e de agir. Ele me fez uma seguinte pergunta. Ele diz assim: cuidado, meu filho, buscar a Deus é bom, buscar a Deus é necessário, buscar a Deus é essencial. Mas para que você está buscando a Deus? Você está buscando a Deus para ficar mais orgulhoso? Você está buscando a Deus para saber tudo que a Bíblia diz? Para você rebater todo mundo? Para você ter sempre a razão? Você está buscando a Deus para quê? Para se tornar orgulhoso? E quando ele me falou isso, eu confesso que no meu coração ficou assim: isso não é verdade, eu não posso concordar com isso. Só que ele tinha toda a razão. Ele tinha toda a razão. E eu saí daquele discipulado meio com as orelhas quentes e meio constrangido, assim, meio achando que meu pastor estava errado. E eu fui para casa. E o Espírito Santo de Deus toca e diz: de fato, meu filho, se o teu buscar a Deus te impede de servir o teu irmão, você está buscando errado. E eu realmente estava buscando errado, porque eu estava buscando para ser grande conhecedor da palavra, grande pessoa que sabe muito. Mas graças a Deus que eu tenho um pastor que identifica aonde eu preciso acertar. E eu louvo a Deus que o Espírito Santo tem me quebrado para que eu não me torne orgulhoso a ponto de tapar os meus ouvidos para o conselho. E eu continuo buscando a Deus. Continuo. Eu acho que eu estou buscando até mais. Mas eu não tenho me trancado e desligado meu celular e me isolado do mundo para servir a Deus. Não. Eu tenho acompanhado o pastor andando de bicicleta. Estou andando também uns 80 quilômetros com ele. Ele vai de bicicleta, eu vou de carro. Mas eu vou 80. E aqueles 80 quilômetros dá umas 3 horas. Ó, são 3 horas de busca intensa, ó. Estou lá no carro, servindo ao meu pastor. Estou lá no carro, sendo protetor dos outros carros, protegendo. E a unção do Senhor vem tocando, vem inundando. E eu entendi que eu posso servir e buscar. E eu confesso aos irmãos que hoje já não me preocupo mais com saber. Eu preciso estudar a palavra, sim. Eu preciso saber dela, sim. Mas eu não sei tudo. Não vou saber tudo.
Esse livro aqui tem verdades aqui que a gente passaria a eternidade e não descobriria tudo. Vai ter respostas que eu não vou ter. Ninguém tem. O Zé tem uma resposta que eu não tenho. A Donete tem uma resposta que eu não tenho. E eu confesso aos irmãos que o meu guia de endereço é a Donete. Eu sempre pergunto para ela, onde é que fica isso? Ela vai e diz, aí tal canto, tal canto. Aí ela me compartilha algo, é muito legal isso. Ela me compartilha algo, um versículozinho. E aí eu leio aquele versículo. Aí Deus começa a dar um bocado de coisa. Aí depois eu devolvo para ela, ela disse, eu não pensei nisso. Aí eu digo, pois é. Mas isso é bom. Ela me dá o endereço, eu medito um pouco mais e distribuo de novo, de volta, e a gente se enriquece. E ela me dá algo de muito bom e eu devolvo algo de muito bom. E a gente tem que ser assim. Quando a gente fala que a gente não precisa de ninguém, a gente já começou o caminho do erro, o caminho do engano. Quando eu tenho resposta para todas as perguntas, eu já estou no engano, já estou no erro. Será que Jesus não tinha uma resposta para aqueles homens que pegaram aquela mulher e trouxeram para Jesus para saber o que é que ele faria? Trouxeram aquela mulher, botaram lá, citaram a Escritura, disseram, na lei de Moisés, essa mulher precisa ser apedrejada, precisa morrer. E Jesus ajoelhado, agachado, escrevendo na areia. Será que Jesus não sabia a resposta? Será que Jesus não sabia o que Abraão, o que estava na lei? Será que Jesus não sabia que de fato aquela mulher deveria morrer? Jesus tinha essa resposta. Jesus tinha a resposta. Só que Jesus não responde. Jesus pergunta para que cada um pudesse responder por si só. Jesus afirma: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A resposta mais lógica seria de Jesus, segundo a palavra, essa mulher precisa morrer, então mete pau aí, mete pedra. Mas Jesus não. Jesus sabia a resposta, mas Jesus não era a resposta correta. Jesus queria saber o que estava no coração. Jesus pergunta hoje, o que está no teu coração hoje? Para que você quer tanto entender da palavra? É para se tornar um cristão? Ou é para se tornar um orgulhoso? Se for para você se tornar um cristão, bem-vindo. Nós estamos no mesmo barco. Todo dia eu estou procurando ser um cristão melhor. Agora, se você está com a palavra para ser orgulhoso, soberbo, você está no barco errado. Eu não estou nesse barco. O pastor Dias não está nesse barco. A liderança da Igreja Plenitude não está nesse barco. E qual é o papel de Elias? Isaías 40, do verso 3 ao 5. O papel de Elias é preparar o lugar Vamos ler.
Isaías 40, 3 a 5. Há uma voz que clama em meio à terra desértica: preparai o lugar para Yahvé, da estepe, aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo o vale, todos os montes e colinas sejam aplanados. Eis que os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão niveladas. A glória de Yahvé, o Senhor, será revelada, e junto todos os contemplarão, porquanto a boca de Yahvé o afirma. O que significa preparar o lugar, preparar o caminho para o Senhor? Significa aterrar o vale, nivelar os montes, endireitar os caminhos tortos, aplanar os caminhos escabrosos. E vamos entender cada coisa, o que é que significa. Quando a Bíblia fala no verso 4, Isaías 40, verso 4, ele fala em aterrar os vales. Aterrar os vales significa, o vale significa uma depressão, um buraco. E esse buraco representa um abismo na vida do povo. Esse buraco representa a sua, a minha, a nossa impureza, a minha, o seu, o nosso comodismo, o nosso desânimo, o nosso mundanismo. O vale separa dois montes. O vale separa o monte da falta de comunhão, da mágoa, da contenda e da malícia. Então, preparar o caminho do Senhor significa que todo o meu pecado, ele será aterrado. Toda a minha depressão, toda a minha falta de perdão, toda a minha insensatez, ela vai ser curada, ela vai ser nivelada. Todo o abismo que faz separação entre mim e o meu Deus será endireitado. O verso que fala sobre aterrar vale fala que tudo aquilo que em você não contempla a Deus será aterrado, será esquecido, será enterrado. Quando você compra um terreno e você vai construir uma edificação, uma casa, e se o terreno é acidentado, a primeira coisa que você tem que fazer é nivelar. Nós humanos fazemos isso. Jesus, quando chama você, a primeira coisa que Ele vai fazer é nivelar você. E nivelar às vezes fala sobre cortar. Às vezes você tem um monte de soberba, de orgulho, de falta de comunhão. Aí vem Jesus com a sua linda e maravilhosa serra, cortando e aplanando. E todo aquele vale, da onde você fica mergulhado na lama da impureza, do desânimo, do mundanismo, ele terra. Nivelar montes fala sobre soberba. O orgulho são montanhas que impedem a passagem do Senhor. E onde há soberba, Deus não se manifesta. A Bíblia fala que Deus resiste aos orgulhosos,
mas dá graça aos humildes. No Império Babilônico, o rei Nabucodonosor fez uma estátua para que todos contemplassem a estátua dele. Ele se colocou numa posição maior do que Deus. Sabe o que aconteceu com esse homem? Passou por algum tempo. Eu acho que foi 7 anos, né? 7 anos comendo capim, feito animal. Mas ele queria ser maior do que Deus. Ele queria que a adoração fosse toda para ele. Aí Deus colocou Nabucodonosor no lugarzinho dele. Meu filho, você não é nada. Sou eu que coloco reis e destrono reis. Então, aquele que se exalta, ele vai ser rebaixado. E Nabucodonosor foi rebaixado à posição de animal, irracional. Um outro exemplo de orgulho e soberba foi Herodes. Muitos sabem da história que Herodes perseguiu, matou as crianças para matar o Messias. Sabe qual foi o fim de Herodes? Comido de vermes. Então, todo aquele que quiser ser exaltado, querer se exaltar, saiba que a mão de Deus vai o rebaixar. E todo aquele que se rebaixar frente a Deus, ele será exaltado. Muitos falam de incredulidade, incredulidade que nos afasta de Deus e das suas bênçãos. Endireitar os caminhos, no verso 4 ainda, fala que o caminho torto de nós, os nossos caminhos tortos, que fala de duplicidade, da hipocrisia, da desonestidade. Muitas pessoas são impedimentos da manifestação de Deus, porque têm uma vida dupla. Às vezes as pessoas são uma coisa na igreja e outra coisa lá no mundo. Às vezes as pessoas estão aqui dentro da igreja e quando chegam em casa, só a misericórdia. Mas Deus está querendo nos renovar essa noite. Está querendo nos dar uma nova chance. Está querendo dizer, meu irmão, meus filhos, eu quero que você seja o cristão que eu desejo. Eu quero que você seja uma cópia fiel do meu filho, Jesus, em vós. Porque se Jesus estiver em vós e continuar a crescer, as suas atitudes fora vão ser iguais a Ele. E Jesus quer fazer isso em você hoje. Se hoje você está aqui e ainda está meio fraco, se você não entendeu ainda quem é Jesus, saiba que Jesus quer transformar você nessa noite. Quer que você saia da sua passividade, da sua acomodação, da sua incredulidade. E que seja transformado em um novo homem segundo a imagem do Filho. Aquele homem que se humilha frente à mão poderosa do Senhor. Aquele homem e aquela mulher que não é apenas movimento. Porque fazer movimento na igreja é muito bom, mas o movimento não transforma. O que transforma é o entendimento de quem você é em Cristo e quem você tem que ser para com os outros também. Você é cópia fiel de Cristo. Não aceite coisa diferente. Quando você chegar lá fora, passou dessa porta para frente, o inimigo vai começar a colocar coisas na sua cabeça.
para que você reaja como o mundo reage. Mas saiba que Cristo, que habita em você, quer se manifestar. Aplanai os caminhos escabrosos. Os caminhos escabrosos fala de algo que está fora do lugar. Algo em sua vida que ainda não está condizente com a vida de Cristo. Jesus era um homem que exercia e que tinha grande intimidade com o Pai. Ele foi o exemplo de quem buscava a Deus. Em todas as ações de Jesus, ele fez porque o Senhor Deus mandou ele fazer. Ele não fez nada por ele mesmo, ele fez porque o Pai mandou ele fazer. E quantas vezes nós estamos aqui nessa terra e fazemos algo que Deus não manda a gente fazer? Porque a gente acha que nós entendemos do Senhor e devemos fazer algo para o Senhor, mas o Senhor não mandou você fazer. Às vezes, nós queremos ir além, mas o Senhor está querendo dizer: faça o que eu te mando, nada mais além. Tem um versículo que fala que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E quantos de nós fazemos às vezes do maligno? Passamos do ponto, passamos daquilo que Deus está querendo dizer. Aplanar os caminhos escabrosos fala de como é que está a tua vida devocional, como é que está o teu relacionamento com Deus, como é que está o teu namoro, como é que está o teu casamento, como é que está a tua vida, como é que está o teu relacionamento com a tua família, com os teus vizinhos, com a tua sogra. Porque muito se fala sobre sogra, mas pouco se entende sobre autoridade. Porque se você entender que a sua sogra é a autoridade na sua vida, você passa a tratar diferente. Um ponto da mensagem de Elias, que era aplanar os montes. E o que significa isso? Significa que há uma luta entre o ego e o orgulho. Ou seja, para manifestar a glória do Senhor é necessário que o orgulho caia. Quem quer aqui que o Senhor se manifeste através de você? Levanta a mão. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Agora, quantos quer deixar Deus trabalhar do jeito dele? É engraçado que todo mundo quer viver o que Jesus viveu. Mas para viver o que Jesus viveu, você tem que aceitar a tua morte de cruz. E sabe qual é a morte de cruz? A morte de cruz, você tem que ter uma pessoa para te colocar lá dentro. Jesus foi para a cruz, mas alguém teve que pregar ele lá na cruz. E quando alguém te fere um pouquinho, você já espana logo. Como é que você quer uma vida de cruz se você não aguenta nem um confronto simples do irmão teu? A gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar que nós devemos ser melhores do que nós somos. Nossa liderança vai nos confrontar? Vai. Ela está correta sempre? Não sei, às vezes não. Mas a sua função não é questionar se está correto ou não está. Começa a obedecer que você vai ver a glória de Deus descendo sobre a sua vida. Nós somos pessoas que temos uma dificuldade enorme de obedecer. O ser humano não consegue obedecer por natureza.
Mas é preciso que alguém que esteja fora de nós nos diga que nós estamos errados. E é preciso que você entenda que você é um cristão e que você precisa mudar as suas atitudes e fazer igual a Cristo. Porque Cristo, quando foi crucificado, ele não falou nada. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. O inimigo estava levando ele para a cruz, movido pelos fariseus. Mas ele não falou nada, ele não se defendeu. E quanta justiça própria nós temos. Às vezes estamos cheios de razões, mas com muita falta do entendimento. Razão sem entendimento é nada. Entenda o princípio da palavra. Você vai entender como ser cristão. O profeta Elias contemplou com seus próprios olhos a verdade. Eu queria ler um texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, do 1 ao 16. Para a gente finalizar, que eu queria mostrar para vocês o que acontece quando uma pessoa começa bem com o Senhor, mas termina extremamente mal. O quanto uma pessoa que começa fazendo tudo para Deus, mas termina muito mal, porque deixa algo entrar no coração para que tudo se torne mal. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei no lugar do seu pai Amazias. Escuta bem, era um rei de 16 anos, jovem, mas era um rei. Ele edificou Elote e restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com os seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jecolia, de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. E buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, quem o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, derrubou o muro de Gade, o muro de Jabiné e o muro de Asdote. E edificou cidade no país de Asdote e entre os filisteus. Porque Deus os ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gubal, contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributo a Uzias e a sua fama se espalhou até a entrada do Egito, pois se tornou muito poderoso. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, e ao ângulo do muro, e as fortificou. Edificou torres no deserto e cavou poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, e tinha lavradores e vinhedos nos montes e nos campos férteis, pois era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros de armas, e saíram a guerrear contra as tropas, segundo o número da resenha feita pelo escrivão Jeiel, o oficial de Macias, sobre a ordem de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes das casas paternas, homens valorosos, eram de 2.600. E sobre as suas ordens havia um exército disciplinado de 307.500 homens, que guerreavam valorosamente para ajudarem o rei contra os inimigos. Uzias proveu o exército inteiro de escudos, lanças, capacetes, couraças e aços, até de fundas para tirar pedras. E em Jerusalém fabricou máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas
nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de que se atirarem com elas flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Agora presta atenção. Até aqui é a glória. Uzias, 16 anos, guerreou contra filisteu, contra árabes, ganhou tudo. Se tornou poderoso. E o homem, quando se torna poderoso, é perigoso. Porque o poder, não é que todo poder suba, mas das artimanhas do diabo é tentar o homem no poder. Mas quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Até aí. O homem se exalta e comete transgressão. Daí para frente, só decadência. Nós devemos pensar: até que ponto eu sou orgulhoso ou não? Então, se você tiver esse entendimento, você não irá cair. O rei Uzias foi contemporâneo de Esaías. Ele foi um grande rei. Ele começou muito bem, mas terminou muito mal. O grande erro de Uzias foi deixar o seu coração se exaltar. E sabe o que é que acontece quando o nosso coração se exalta? Primeiro fazemos o que não era para fazer. Perdemos o temor do Senhor. Pecamos contra Deus. E cavamos a nossa própria ruína. Agora, quando o seu orgulho morre, Isaías era o cara do capítulo 1 até o capítulo 6. Era o cara, era o profeta. Mas no capítulo 6 ele vê a glória de Deus. E ele diz que ele tem lábios impuros e convive no meio de gente de impuros lábios. Ele consegue enxergar que ele não é o grande profeta, que ele é igualzinho àqueles pecadores. E a única diferença do homem de Deus, o homem que anda com Deus, e o homem que anda segundo os seus próprios conceitos, a única diferença é o quanto você já se arrependeu. O quanto você já reconheceu que Deus é Deus. Quando o orgulho morre, a glória de Deus ele se manifesta. Quando matamos o nosso eu e assumimos uma identidade e assumimos a identidade de Cristo, a glória de Deus vem e se manifesta no meio de nós. E esse convite e essa mensagem, eu queria que a glória do Senhor pudesse descer sobre a vida de cada um de nós. Só que a glória de Deus ela só pode descer se a gente se arrepender. Nós precisamos se arrepender. Eu queria que a igreja ficasse de pé.